Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nós estamos aí na semana 3 do seu PET volume 6. E para responder a atividade da semana 3 do seu PET volume 6, nós vamos fazer uma revisão da videoaula passada, ok? O que nós vamos estudar primeiro? Pessoal, nós vamos estudar primeiro como marcar pontos no gráfico. Nós temos aqui o seguinte, ó, marcar os pontos A, 3, 5 e o B, menos 2, menos 3. Então nós vamos lançar aqui um plano cartesiano e nós vamos marcar esses pontos. O ponto A vai sair 3 do X e 5 do Y. Lembrando que o ponto, ó, nós vamos ter o primeiro elemento aqui do X e o segundo elemento do Y. Então nós vamos pegar o 3 e ir em direção ao 5 e depois pegar o 5 e ir em direção ao 3. Então nós temos ali, ó, 3 indo em direção ao 5, depois nós temos 5 indo em direção ao 3. O local onde ele se encontra vai formar um pontinho, então nós vamos ter ali, ó, o ponto A, 3 e 5, certo? Então está ali o ponto A. Agora nós vamos fazer o ponto B. O ponto B é menos 2 de X que vai em direção ao menos 3. Então nós vamos pegar menos 2 e vai em direção ao menos 3. Depois nós vamos pegar o menos 3 e vamos em direção ao menos 2. Pronto, no local onde ele se encontra formou um pontinho ali. Está ali marcado então o ponto B. É assim que a gente então marca pontos no gráfico. Outro quesito que nós vamos aprender é identificação de pontos no plano cartesiano. Todo ponto, pessoal, ele é x, y. Então nós vamos pegar esse pontinho aqui, ó. Pegando esse pontinho aqui, vamos identificar qual é a coordenada do vértice dele, ou seja, quais são os valores que representam que formou esse ponto. Para isso, basta eu lançar, né, uma projeção desse ponto ao eixo X e ao eixo Y. E a partir daí eu vou saber com quem ele está ligado no X e com quem está ligado no Y. Olha lá, fazendo a projeção nele no X, ele parou no menos 4. Então já sabemos que o X é menos 4. Fazendo a projeção no eixo Y, ele vai estar ligado com o 2. Então eu posso dizer que o ponto aqui, ó, é menos 4 e 2. Ok? É assim que a gente identifica pontos no plano cartesiano. Outro tópico que nós vamos aprender aqui é simetria de pontos no plano cartesiano. Em relação a x, pessoal, quando a gente vai fazer em relação a x, nós queremos pegar esse ponto aqui, ó, 3 e 3, e fazer um ponto também que fique a mesma distância de x do que ele. Então, se ele está aqui, nós vamos ter um aqui. Se ele estivesse aqui, nós ia ter um aqui, ok? Porque nós estamos fazendo em relação a x. É como se x fosse um espelho, esse ponto está olhando para esse espelho e aqui vai formar a imagem dele. Então o que a gente faz? Para fazer aí uma simetria em relação a x, nós vamos multiplicar o valor y do ponto por menos 1. Então nós temos aqui, ó, o ponto 3 e 3, nós vamos multiplicar o y por menos 1, vai ficar 3 e menos 3. Então, quando a gente tem o ponto 3 e menos 3, nós vamos, então, formar o simétrico desse ponto 3 e 3. Então, vamos colocar no gráfico para você entender, ó, 3 e menos 3, vou pegar o 3 e vou ligar no menos 3. Ponto. Vai formar esse ponto, que é o ponto simétrico àquele pontinho preto de cima. Ok? Então, para fazer aí a simetria em relação a x, você multiplica o y do ponto por menos 1. O ponto é 3, 3. Multiplicando apenas o y por menos 1, vai ficar 3 e menos 3. Ok? Quando a gente vai fazer um ponto em relação a y, ou seja, quando o y aqui é o espelho, então esse pontinho está olhando para o espelho y, vai formar uma imagem aqui. Então, quando a gente quer fazer uma simetria em relação a y, nós vamos multiplicar o valor de x por menos 1. Agora não vai ser o valor de y, e sim de x. Então, conhecendo o ponto xy, você vai multiplicar o x por menos 1, ficando menos xy. Então, aqui é 3 e 3, vai ficar menos 3 e 3. Quando você lança menos 3 e 3 no gráfico, vai ficar, ó, menos 3, subiu em direção a 3, e 3 que vem em direção a menos 3. Pronto, você vai formar esse ponto que é simétrico ao pontinho preto. Ou seja,
é a imagem do pontinho preto. Você pode também fazer a simetria em relação à origem. Então, a origem aqui, ó, que é o cruzamento da reta XY, que está aqui o ponto 0 e 0, ele vai ser o espelho. Então, nós vamos ter um ponto aqui, ó. Se aqui é o espelho e esse ponto está olhando no espelho, nós vamos ter uma imagem aqui. Então, quando você quer fazer a simetria em relação à origem, você vai multiplicar o x e o y por menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Conhecendo o ponto x, y, multiplica o x e o y por menos 1, ficando menos x menos y. Então, se aqui é 3, 3 multiplicando os dois por menos 1 vai ficar menos 3, menos 3. Quando você lança menos 3 e menos 3 no gráfico, vai ficar da seguinte forma. Menos 3 do x vai ao encontro de menos 3 do y, e menos 3 do y vai de encontro com menos 3 de x. Vai formar esse pontinho, pessoal, e esse pontinho é a imagem do pontinho preto ali do primeiro quadrante, ok? Então eles são simétricos, ó, em relação à origem. A mesma distância que tem daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui, ok? Então é assim que se dá a simetria aí em relação a x, a y e a origem. Pessoal, com essa revisão nós chegamos ao final aí da videoaula da semana 3. Espero que você tenha gostado, espero que isso lhe ajude. Então, se isso lhe ajudar, você vai aí então deixar um like no vídeo e também vai deixar um comentário para ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito no canal, eu conto com a sua participação também, se inscrevendo no canal, dando essa força para nós, ok? Até a próxima videoaula, fique com Deus, tchau!